Informações do Cruzeiro nesta quarta-feira. O Cruzeiro ainda no ritmo de férias. Para os jogadores, a diretoria trabalhando no mercado. Mais propostas vão chegar para atletas do Cruzeiro. O Cruzeiro aí acertando, definindo os últimos detalhes para a chegada de Gabriel Rojas. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Cruzeiro e Racing já finalizando toda a papelada. E aí é só aguardar o Gabriel Rojas viajar para Belo Horizonte, fazer os exames médicos, assinar contrato de 3 temporadas e meia. Acho que só depois disso é que vai ser oficializado pelo Cruzeiro. Lateral esquerdo, 28 anos, Cruzeiro pagando aí no total 6 milhões de dólares. Fica a dúvida apenas se o Gabriel Rojas vem ainda nesta semana ou se somente na outra semana, o jogador ainda passando alguns dias de férias depois de finalizar esta primeira parte da temporada com a equipe do Racing. O Cruzeiro que continua no mercado. Ainda não tivemos nenhuma novidade quanto a Gabriel Peck, atacante que o Cruzeiro negocia, quer a contratação do jogador que pertence ao Los Angeles Galaxy. E aí depois temos que ver quanto a outros movimentos no mercado e também em termos de saída dos atletas. Cruzeiro ainda tentando melhorar as condições com o Como da Itália, que segue interessado no lateral esquerdo Kaique. A expectativa é de que o Krasnodar, ele não desista assim na primeira recusa de proposta feita pelo Christian, e o Jonathan Jesus ainda sem receber oferta oficial nesta janela. Trouxemos ontem questão do lateral direito William. O jogador tem contrato com o Cruzeiro somente até o final do ano. Se aparecer alguma proposta nesta janela e for interessante para o William, para o Cruzeiro, uma saída não está descartada. O William hoje é o terceiro lateral direito no Cruzeiro, a terceira opção para a direita, ficando atrás do Fagner e ficando atrás do Cauã Moraes. Outros jogadores também ainda nenhuma procura no mercado em casos de saída. Estamos falando aí de Wallace, de Wanderson, de Chico da Costa. O Wallace muito dificilmente ele vai continuar no Cruzeiro depois da parada para a Copa do Mundo. Foi oferecido a vários clubes, nenhum ainda abriu negociação. Até surgiu nas redes sociais que o Santos poderia ter interesse. Consultei uma fonte no Santos, descartou esta possibilidade, diz que o Santos tem muitos volantes neste momento. O Cruzeiro vai ter que encontrar aí uma solução pro Wallace. E a diretoria segue aí observando peças que possam chegar para a sequência da temporada. Todo mundo sabe que se perder jogador, aí vai precisar de ir ao mercado para contratar reposição. Aqui na Toca da Raposa, quem tá trabalhando mesmo é a diretoria do Cruzeiro, né? Porque os jogadores seguem de folga e, por exemplo, o Cássio também fazendo atividades, mas algo que a gente já vinha comentando também, né? Sobre esse cronograma do Cássio, né? Ele querendo essa recuperação mais rápido possível e por isso tá treinando aqui na Toca da Raposa na recuperação dele, para ficar firme aí pensando no fim de agosto, já tá pronto para participar dos treinos com o Robertinho, também ficar à disposição do técnico Arthur Jorge. Mas, Thiago, vamos continuar falando de mercado, que é o que tá pegando, né? Tá quente, saídas. Ontem falamos do Vitinho e agora eu vou falar sobre um jogador que é, inclusive, experiente. Troféu Guará, né? O lateral direito William. Lateral direito William que nos últimos jogos não participou com o Cruzeiro por conta da questão do filho dele, né, o Pedrinho. O Pedrinho estava doente lá em Porto Alegre e ele foi liberado pela diretoria do Cruzeiro para trabalhar, para cuidar do filho dele, né, para ter esse cuidado com o filho dele. E aí um detalhe importante, Thiago, que eu vou trazer aqui. Equipes estão querendo contar com o futebol do William. Uma equipe que tentou aí fazer contato pelo William é o Grêmio. O Grêmio fez contato com o jogador. Fez contato. Ó, o Robert tá ali saindo da Toca da Raposa. Grande Robert, tá ao vivo aqui, viu, pai? Um abraço. Tamo aqui o Robert, cria da Toca, nos acompanhando aqui. Valeu, Robert. Tô te esperando aí, Itatiaia, viu? Tamo junto.
O Robert, que é cria da Toca, tá saindo aqui mexendo comigo aqui ao vivo, viu, Thiago? Rádio ao vivo é assim. Olha só, então o William tem essa possibilidade de ir para o Grêmio, tem um interesse do Grêmio querendo o jogador, fazendo essa procura, essa sondagem pelo atleta, e o Atlético Paranaense também. O Atlético Paranaense fez uma sondagem em relação ao jogador, ele que não completou o número de jogos, né, para que possa se transferir para outra equipe. Então o William, que teve essa liberação por parte da diretoria do Cruzeiro, Thiagão, para cuidar do filho, e por isso foi ausência nos últimos jogos da equipe celeste, até voltou ali antes da partida contra o Fluminense, né, fazendo as atividades na Toca da Raposa. É um jogador que desponta aí no mercado, chamando a atenção de outras equipes, como eu citava, Grêmio e Atlético Paranaense. Seu nome, seu bairro? Boa, o Pansieri, primeiro toda a força, melhoras pro Pedrinho, filho do William, né? Isso obviamente é muito, muito além do futebol, muito, muito além de Cruzeiro, de jogo, enfim, que isso se resolva o quanto antes. Agora, Nath Fiuza, comentarista do Rádio Esportes, eu já disse algumas vezes, indo até contra uma boa parte da opinião de torcedores do Cruzeiro, eu acho o William bom jogador. Tecnicamente, o William é um lateral direito difícil, um pouco mais raro. Então, eu fico na expectativa de que o William ainda possa ajudar ao Cruzeiro. Agora, se isso não acontecer, deixa eu trazer o Ale Oliveira também para participar conosco. Se isso não acontecer, o Ale Oliveira, já acabou o ciclo do William no Cruzeiro, está encerrado. Eu acho o William bom jogador, sabia? Eu também não desistiria do jogador. Acho que o William já provou em outras oportunidades essa temporada por vários motivos, né? Inclusive os citados pelo Pansieri. Ele não conseguiu performar, mas eu não desisto do William, até porque é uma posição tão carente que a gente vê a seleção brasileira tendo dificuldade. Então acho que evidentemente precisa ser feito um trabalho de recuperação física e técnica principalmente, mas eu apostaria sim no William para essa composição de grupo. Ô, Nath, tem uma outra questão que é o Cauã, e o William poderia tirar espaço de crescimento do Cauã como eventual reserva do Fagner. O que você pensa nesse momento aí de mercado? O William já está há bastante tempo no Cruzeiro, já ganhou o troféu Guará, como bem lembrou o Emerson Pansieri. Dá pra abrir mão, deixa a vida seguir pro William em outro lugar, ou segura um pouquinho mais o William nessa lateira do Cruzeiro, como gosta de dizer o Pansieri? Fala aí, Nath, boa tarde. Ei, Thiago, boa tarde, viu? Para você e a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes, eu acho que é inevitável que não dizer que já existe um desgaste, né? Do William no Cruzeiro, com a torcida, erros recentes, uma certa displicência. Então eu acho que se surgir uma proposta que seja boa para o atleta e para o Cruzeiro, não vejo que o William é um jogador, digamos assim, que não possa ser negociado. Você tem o Fagner, que nessa temporada continua se mostrando um jogador muito útil, traz segurança, traz experiência, e você tem, como citou, o Cauã Moraes, que é um garoto que agrada muito ao Arthur Jorge, tanto que o Arthur já o utilizou inclusive na lateral esquerda, tem desenvolvido também essa versatilidade, é novo, é um jogador que o Cruzeiro claramente tem o intuito de colocar para jogar, de colocar na vitrine, visando também daqui a pouco uma venda, assim como possa acontecer muito em breve com o Kaique. Então acho que o William é um lateral experiente, é um lateral de boas características, um lateral que apoia bem, um lateral que fez história no Cruzeiro, que foi importante, mas neste momento eu o vejo como uma terceira opção. E aí a terceira opção, eu acho que ela é de alguma forma negociável se a proposta for boa, não só para o atleta, mas também para o Cruzeiro. E eu não sei exatamente o salário do William, mas ele é um dos jogadores mais experientes aí do elenco, né? Então talvez uma saída dele até beneficiasse o Cruzeiro ali para tentar buscar um outro atleta para uma outra posição que hoje é mais carente até do que a posição dele ali na lateral direita. E de toda forma, ainda que tenha um desgaste, foi muito bonito, né? O que fez a torcida do Cruzeiro apoiando com demonstrações públicas também o William neste momento de dificuldade com o filhinho dele. E a gente deseja, claro, que tudo fique bem o mais rápido possível, né?
E acima de tudo isso, né, Nath, tem que prevalecer o desejo do próprio William, né? Nesse momento, acho que é sempre importante o Pedrinho, o Pedro Lourenço, o Pedro Júnior, o Joaquim Pinto, enfim, a gestão de futebol do Cruzeiro, ouvir do próprio William, né? Se ele de fato é a terceira opção da lateral, se ele quer se sujeitar a isso, né? Quer tentar brigar para ser a primeira, enfim, isso também passa muito pelo desejo do jogador. Com as informações do Cruzeiro, o time que está sim procurando reforços, está monitorando jogadores, monitorando situações para contratação, mas vê também alguns atletas deixando a Toca da Raposa. Deixa eu trazer então a questão que envolve o meio-campista Vitinho. Vitinho, todo mundo se recorda, cria da Toca, passagens também de destaque no Sub-20 do Cruzeiro. Antes, ele foi atleta da Ponte Preta até chegar ao Clube Celeste, e no Cruzeiro, o Vitinho teve grande protagonismo em 2024, né? Com o técnico Fernando Seabra sendo importante em algumas partidas. Também foi utilizado pelo técnico Fernando Diniz, mas em 2025 acabou perdendo espaço. Essa é uma realidade. E aí foi emprestado para o Goiás, foi emprestado para o Náutico, aliás, estava no Náutico, né? Então, o jogador nem estava incorporado ao elenco do Cruzeiro, mas a notícia é essa: está de malas prontas para o Santa Clara de Portugal, com o Cruzeiro ficando com 50% dos direitos dele, para que, caso ele realmente exploda, né, no futebol europeu e consiga uma transferência maior e melhor, o Cruzeiro fica com uma grana, com certeza, de um jogador que teve essa vivência na base do time estrelado. Deixa eu trazer o recado para você dos Supermercados BH. Você já sabe da novidade? Não? Vou contar então. O BH segue crescendo e algumas lojas das bandeiras EPA e Mineirão agora fazem parte da rede BH, levando para novos municípios de Minas Gerais a variedade, a qualidade, a economia e o atendimento que todo mundo sabe, né? Conquistou milhões de clientes. E tem mais, em breve, Supermercados BH também chegando ao Nordeste, ampliando ainda mais a presença pelo Brasil. Supermercados BH não para de crescer, novas lojas, mais economia e sempre pertinho de você. Vamos trazer as ofertas? Contra filé bovino peça pedaço quilo, 47,98. Pernil suíno peça pedaço quilo, 15,98. A cerveja Stella Artois Puro Malte latão, 473 ml, 4,98 cada. Supermercados BH, sempre pertinho de você. E tá só crescendo, hein, o BH, e expandindo ainda mais essa marca. Eu falei Nordeste brasileiro. É o Cruzeiro então. Romano, amigo Xará e Vinícius Andrade emprestando o Vitinho para, na verdade, negociando, melhor dizendo, o Vitinho, ele que estava emprestado ao Náutico, agora indo em definitivo ao Santa Clara de Portugal. Romano. Mais um, né? Mais uma cria, e aí não tô aqui fazendo tecer nenhuma crítica, né? Só é um fato, mais uma cria deixando a Toca, né? Mas também não teria espaço, né, Romano? Não. E aí o jogador também, ele precisa de estar atuando, né? A vitrine do jogador é o campo de futebol. Então, se ele não tá jogando, se ele não tinha perspectiva de continuar, o Cruzeiro também não enxergava que era daquelas maiores joias, né, da base. Então tá certo, cada um segue sua vida. Boa sorte ao Vitinho. É isso aí. Agora o seguinte, se o Vitinho está saindo, tem jogador chegando. Qual que é a situação do Rojas, hein, Pansieri? Mano, em relação ao Rojas, há uma expectativa que ele possa chegar então na quinta-feira, atleta que está de férias e curtindo também a família, curtindo a esposa, mas estava até na pré-lista, né, do Scaloni, não foi convocado para a Copa do Mundo. Agora o Cruzeiro então aguarda essa chegada dele para ele fazer exames médicos e aí posar para a foto oficial e depois todos aqueles trâmites, ele retorna para a Argentina, retorna aí para acabar as férias e depois ele vem com um grupo para as atividades, para fazer essa intertemporada que vai ser importante para ele, né, para entender também essa filosofia de trabalho do técnico Arthur Jorge. Esse é o detalhe do Gabriel Rojas. Contratação feita pelo Cruzeiro é a primeira desta janela do meio do ano de 2026. Deixa eu trazer um recado para você da Jaraguá Tintas no Instagram, @JaraguaTintasBH. Você não sabe que
a Jaraguá Tintas tem produtos Coral, não? Então você tá perdendo tempo, Tintas Coral você encontra na Jaraguá Tintas com o melhor preço de Minas Gerais. Eu posso te afirmar, eu recentemente pintei meu apartamento e aí comprei na Jaraguá Tintas com aquele atendimento especial do meu amigo Léo, 36650992, 36650992. É a Jaraguá Tintas pra você, também no Instagram, @Jaraguá Tintas. Gabriel Rojas definindo então planejamento para que possa chegar a Belo Horizonte. Romano. Então é isso, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeirão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Esse foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!